História da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Congregação Pinheirinho. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Congregação Pinheirinho, começou a escrever a sua história em 1962. Teve o privilégio de desenvolver a sua história sob o cajado do pastor José Pimentel de Carvalho, que em 1962 chegou nesta cidade sob a direção de Deus para pastorear este rebanho. Todo o trabalho liderado por um homem chamado por Deus produzirá os seus frutos. Assim foi a trajetória desta igreja, produzindo frutos em abundância ao longo de mais de 4 décadas. Muito bem, nós estamos aqui num momento muito especial. Estamos conversando com o pastor presidente, pastor José Pimentel de Carvalho, nosso pastor. Estamos conversando um pouco com o pastor Pimentel sobre a história. O pastor Pimentel chegou em 1962 em Curitiba. E logo em seguida o pastor Pimentel pôde presenciar o desenvolvimento da igreja em Curitiba de uma forma efervescente. A igreja cresceu de forma maravilhosa e hoje nós temos uma grande potência de igreja em Curitiba. Pastor Pimentel, desde 1962, o senhor está aqui em Curitiba e hoje nós estamos inaugurando uma igreja que faz parte da sua história. Eu gostaria que o senhor falasse alguma coisa dessa congregação que faz parte da sua história, que exatamente quando estava surgindo como ponto de pregação, o senhor chegou nesta cidade. Bem, eu cheguei em 6 de março de 62 e depois de ter tomado posse, alguns dias depois, eu fiquei sabendo que havia poucos pontos de pregação nesta cidade. Eu me lembro que disse para o pastor Raimundo que eu assentei um propósito no coração de construir um templo em cada bairro. E Deus tem feito mais do que eu pensei. Exato. Eu sei que o trabalho cresceu porque, naturalmente, é obra de Deus, nós nos entregamos os cuidados nas mãos dele e trabalhamos. Hoje temos quase 500 congregações, pouco está faltando, e 300 e tantos templos construídos por aí. Uns maiores, outros menores, inclusive templo de madeira. O templo em Pinheirinho, para mim tem sido um motivo de muita alegria, porque saímos daquele aceleramento de um templo em cada bairro e passamos a sentir mais firmeza em construir templos, por exemplo, igual de Pinheirinho. Eu te parabenizo pelo a sorte, né? A decisão ter partido para construir lá. Do coração do senhor ter abrido para fazer esse trabalho lá, né? Com o teu esforço, porque não se pode contar ou medir os esforços que você tem empregado como um dirigente, como um obreiro que sabe o que deve fazer para seu Senhor. Eu fico muito feliz com o seu trabalho, com a sua dedicação e creio que vamos caminhar juntos por algum tempo. Eu quero aqui dizer do meu contentamento, e pastor Pimentel, eu gostaria que todos soubessem disso, que eu tenho uma gratidão muito grande no meu coração, porque no ano de 1998, que vai para 8 anos que eu estou dirigindo essa congregação, eu me lembro que eu cheguei lá, a congregação do Penim estava já caindo os beirais, o forro da igreja todo torto,
E eu, muito preocupado, o senhor pôs a mão no meu ombro e disse essas palavras assim: Jessé, não se preocupe, você vai construir em paz, eu vou estar com você. O senhor me disse isso e daquele dia para cá o meu coração se aquietou e eu tive muito sofrimento, chorei bastante, chorei escondido, tive muitas lutas, mas pude contar com a presença do pastor Pimentel. Então quero que todos fiquem sabendo, pastor Pimentel, que eu tenho uma eterna gratidão pelo carinho do senhor. Eu percebi que em momentos que eu estava abatido, o senhor percebeu e o senhor se preocupou comigo. Eu não esqueço disso. A gente sente quando um obreiro da gente está abatido, e o senhor sempre percebeu isso. E nas minhas dificuldades o senhor esteve comigo. Eu me controlo aqui um pouco para mim não ficar emocionado e chorar, mas eu sofri muito, até mesmo pela minha idade, porque quando eu comecei a construir um pinheirinho ali sobre a sua orientação, eu ainda era bem garotão ainda. Eu estou com 41 anos, há 8 anos atrás, quantos anos eu tinha, né? Então o tempo que vai amadurecendo a gente, e eu me amadureci muito ao lado do senhor construindo essa congregação. Eu creio que essas construções vai avolumando no meu coração, no meu pensamento, uma gratidão sempre, em primeiro lugar, ao Senhor, que é dono da obra. Em segundo lugar, a vocês que se dedicam na obra. Há poucos dias eu falei com o pastor Raimundo, disse, olhando nesse mapa do município de Curitiba, eu me lembro de Simeão, e já posso dizer, Senhor, despede o teu servo em paz, porque os meus olhos já viram o desejo cumprido. Seria um templo em cada bairro. Hoje nós temos bairro que tem 3, 4 templos, pequenos, modestos, mas temos, é nosso. É uma obra gigantesca e claro que a gente não quer que essa palavra de Simeão funcione, né? Quer que o senhor continue mais, né? Mas realmente é um trabalho realizado com grande esmero. Então, pastor Pimentel, é uma satisfação poder registrar esse momento aqui. Eu aqui fico agradecido a você com esse cuidado de estar evidenciando essa figura já gasta de tanto trabalhar, e muito alegre em estar até hoje tentando fazer o melhor que podemos fazer para a obra de Deus. Diz um filósofo que gente nova e bonita é obra da natureza que Deus criou, e gente idosas são obras de arte que o tempo esculpiu. Então eu já daqui para frente, depois dos 40, eu começo a virar obra de arte. O senhor é uma obra de arte que o tempo esculpiu. Essa é a beleza da existência do ser, né? A narrativa de uma história só tem beleza quando traz a lume os personagens que a ajudaram a escrever. E quem irá contar essa magnífica história são os veteranos e os pastores que escreveram capítulo por capítulo. A origem da igreja. Em 1962, na efervescente expansão do Evangelho em Curitiba, iniciou-se um ponto de pregação na casa de um casal generoso. Irmã Júlia Voisky e seu esposo já em memória. O trabalho foi situado na rua José Rodrigues Pinheiro, esquina com Laudelino Ferreira Lopes. O pastor José Pimentel e o ministério contaram com o coração generoso do casal para iniciar esta grandiosa obra. Segundo os relatos da irmã Júlia Voisky, que abrigou os irmãos nos primeiros cultos, cada culto havia salvação de almas. E essas decisões a Cristo enchiam o coração dos dirigentes e dos irmãos de alegria e coragem para perpetuar o trabalho do Senhor. Personagens pioneiros. O irmão José Leopoldo e sua esposa, a irmã Leonora. Esses irmãos foram personagens importantes que registraram momentos inusitados, como, por exemplo, o primeiro hino cantado no templo. Eles trazem à memória pastores que exerceram grandes influências na vida espiritual das famílias que fizeram parte deste rebanho.
O denodado servo do Senhor, irmão José Leopoldo, lembra das características e qualidades de cada pastor que passou nesta igreja. Ao longo de mais de 4 décadas, registrou suas façanhas. Como que é essa sensação? Vocês viveram tantos anos naquela igreja lá e hoje uma igreja linda, linda. Ou não consigo se sentir feliz, né? São felizes. Eu me sinto orgulhoso. Orgulhoso. Me sinto orgulhoso. Olha, eu olho ali e digo, essa aqui é minha. Isso eu estou ajudando a fazer, né? Porque na época eu nem podia ajudar, eu ganhava um pouquinho para criar os filhos e pagar estudo e era sofrido. Então que bom que foi feito agora, né? Que bom que foi feito Agora que eu falei, né? Agora para mim tá muito bom. Nunca vou arredar o pé dali. Hoje está achando bonita a igreja? É bonita, muito bonita. O pastor Gessé foi um homem que criou-se junto com meus filhos. E hoje meu orgulho de ter um pastor, por dizer que é que pode com meu filho, né? Nossas filhas. Muito, né? Olha, me orgulho muito por ter o Gessé ali. Foi um homem herói que entrou ali. Não teve, passou tudo esses homens aí, mas não foi. Não fez a beleza que o Gessé fez. O pastor Gessé, para mim, foi um pioneiro. Passou tudo os homens bons, mas o Gessé, para mim, foi melhor ainda. Para mim, o Gessé foi melhor ainda. Não tem dúvida, né? Irmã Nena é também uma personagem de muitas lembranças boas para o estímulo da fé da nova geração pós-moderna. É uma incansável lutadora para o bem-estar espiritual desta igreja. Sua história alusiva à igreja enche os corações de alegria e dinamismo. Hoje, suas pernas trôpegas não conseguem mais caminhar em direção ao templo para cultuar ao Senhor. Mas os seus desejos de estar na igreja e as suas orações pelo povo será coroado com galardões quando ultrapassar os portais da glória. Cecília Suedes foi uma veterana serva de Deus que desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento da igreja. Exerceu funções como, por exemplo, a direção do círculo de oração e muitos trabalhos de visitações. Poderíamos citar muitas outras e outros veteranos que já partiram para a eternidade e os que ainda estão na batalha entre nós. São pessoas que lançaram os alicerces desta igreja, dando suporte espiritual para que ela enfrentasse as intempéries até chegar à aurora celestial. Personagens em memória. A igreja é composta de 2 grupos, o grupo militante e o grupo triunfante. Com um espírito de gratidão a Deus, queremos homenagear alguns heróis e heroínas que já triunfaram, mas que partiram para a eternidade sonhando em ver este templo construído. Esses personagens ajudaram a construir este templo com muito heroísmo. Alguns ajuntaram moedas, outros deram o melhor e o que podiam de suas posses. E partiram para a glória com a satisfação do dever cumprido. Minhas lágrimas correm no rosto ao lembrar destes intrépidos e corajosos servos de Deus que já estão na glória. Eles ajudaram a escrever o último capítulo da história desta igreja, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Congregação Pinheirinho. Este capítulo demarcou a alegria do triunfo de um sonho que todos sonharam. Saudades. Saudades de Dorvalino Pereira Bulé, fiel nos dízimos e vultuosas ofertas de amor. Maurinho, além de sua fidelidade com os dízimos, mesmo doente, se fazia presente na construção e até ajudava a carregar terra e madeira. Antônio,
Com suas experiências de mestre de obra, sempre cooperou com ideias construtivas, além de suas ofertas em dinheiro e mão de obra. Daniel Bulé, um jovem exemplar que viu a obra iniciar, mas partiu para a glória antes de ver o templo concluído. Foi um contribuinte maravilhoso com as suas posses, as finanças de um garoto. Sofia. A irmã Sofia, incansável intercessora pela construção. Sua fidelidade nos dízimos e ofertas para a construção é digna de ser lembrada. Ercília Rocha. Um exemplo de fé e fidelidade. Todas as ceias fazia questão de trazer as suas ofertas para o templo. Delaci Messias. Partiu para a glória alimentando o sonho do povo de Deus. Esta abnegada serva teve uma visão e viu o templo só com as paredes levantadas. Ela não entendeu, mas depois de sua morte, seus familiares compreenderam que ela não veria o templo construído antes de partir para a eternidade. Maria Van Krieg. Quantas vezes a vi chorar no leito, impossibilitada de ir à igreja, mas com uma profunda satisfação de ver os sonhos serem realizados. Conceição. Mesmo na hora da sua morte, deu lição de vida, deixou um legado de fé e ajudou a alimentar o sonho do povo. Maria Marques. Era encantador ver o seu desejo em ajudar na obra. Cada etapa da construção tem os resultados de suas orações. Exubina Geis. Sua fé, seus esforços e suas orações levou ao belo estabelecimento desta igreja ao longo dos anos de construção. Pastores que escreveram a história desta igreja. Pastor Onofre Frisas. Em 1964, ainda no seu estado primitivo como ponto de pregação, sob a direção de Deus, o pastor José Pimentel de Carvalho designou o pastor Onofre Frisas para cuidar deste rebanho. Com todo o denodo que lhe era peculiar, iniciou seu trabalho pastoral, preocupado em construir um templo visando a demanda vigente e a perspectiva de crescimento do rebanho. Em junho de 1965, foi inaugurado o primeiro templo desta congregação, que abrigou os irmãos ao longo de mais de 35 anos. O que o senhor sente hoje como um veterano que ajudou a lançar essa semente? Em ver o templo? Eu apenas me resumo a dizer ao senhor que eu estou extremamente feliz de ver esta beleza que Deus colocou no teu coração e a sua pessoa, juntamente com alguns dos companheiros aqui, estão pondo a término uma bela construção, templo, casa pastoral, lugar suficiente para ensinos. Isto para mim passa da minha medida. Que bom, né? É muito bom. Deus está lhe usando de uma maneira especial e própria para os nossos dias, que exige do seu pastor esta capacidade. O senhor é o homem capaz para os nossos dias. Eu fico muito alegre. Tenho a sua pessoa como uma importante figura dos nossos dias. Passamos aqui em frente, ainda não conhecia por dentro. Eu disse, lindo templo, é bem merecido o pastor que tem, que é a sua pessoa. É, bem merecido. Então,
Esta é a minha palavra. Pastor João Barbosa de Macedo. Como nenhum pastor é permanente à frente de um rebanho, o tempo do pastor Onofre Frisas venceu. E Deus enviou o pastor João Barbosa de Macedo, que assumiu a igreja em 1966. Segundo os relatos dos veteranos, o então militar pastor João Barbosa de Macedo era um homem firme e enérgico na condução do rebanho do Senhor e deixou um grande legado espiritual e cultural para a igreja. Pastor Paulino Ramalho. Em 1972, o pastor Paulino Ramalho assumiu a igreja das mãos do pastor João Barbosa de Macedo e começou a escrever mais um capítulo desta linda história. Com o espírito de um desbravador, ele não tinha os seus olhos voltados só para a então planta Capão Raso, mas para os demais bairros e vilas que floresciam em Curitiba e regiões metropolitanas. Pastor Paulino Ramalho realizou um grande trabalho, que é merecedor de nossa lembrança, e por 2 vezes dirigiu esta igreja. Gente, na memória dessa nova geração, esses que estão hoje usufruindo de uma bela igreja, precisam pensar que pessoas se sacrificaram para isso. E eu te agradeço por ter participado um pouquinho da nossa história junto aqui, e em trazer aqui algumas lembranças, né? E dar aqui a sua participação. Pastor João Jesus de Souza. Em 15 de junho de 1997, o pastor João Jesus de Souza é enviado pelo ministério para pastorear esta igreja. E ao assumir, encontrou um sonho no coração do povo. Era o sonho de construir um templo. Pastor João também foi alimentado por este sonho e perseguiu o ideal, mas ainda não era tempo de lançar a pedra fundamental. Seus sonhos e esforços foram como adubo para fazer germinar a semente que outros já haviam lançado. O desejo do coração desse homem de Deus preparou o povo para pôr a mão na obra. O antepenúltimo e o último capítulo desta história são congênitos com o último capítulo. Narrar a história desses últimos 3 capítulos é contar o sonho dos homens de Deus que empreenderam os esforços de construir um magnífico templo. Pastor Gessé Luiz. Em 10 de junho de 1998, o pastor José Pimentel de Carvalho e a comissão de mudança empreenderam os primeiros esforços para envio do pastor Gessé Luiz para dirigir esta congregação. Era uma missão que não estava no coração deste jovem pastor. Seria a última coisa que ele desejaria, pois o mesmo foi adolescente e se batizou nesta igreja. Aos olhos humanos, não seria coerente pastorear um povo que o conheceu como garoto no meio dos outros garotos. Em agosto de 1998, o pastor Gessé Luiz teve uma visão com esta igreja. Sua visão era a construção de um templo, cuja visão não lhe agradou e nem tampouco a sua esposa, irmã Vanete. Mas naquele mesmo mês foi interpelado pelo então diretor da Comissão de Mudanças, pastor Manuel Caetano da Costa. O coração desse jovem pastor se entristeceu muito, mas ao orar pediu a Deus que lhe mostrasse a igreja como um jardim florido e que esta igreja nascesse dentro do seu coração. Foi então a grande surpresa. Deus não só mostrou como um jardim florido, mas também como um manancial de água que enchia as ruas do bairro, e um grande número de pessoas procuravam a vertente daquele manancial. No ano de 2000, foi lançado a tão sonhada pedra fundamental,
deste magnífico templo. A construção nos trouxe muitas aflições, mas também muitas alegrias e experiências. Aqui está o trabalho de um povo corajoso e destemido. Pastor, uma perguntinha. Como que foi para o senhor liderar todo esse projeto, sabendo que existem várias coisas envolvidas, como pessoas, projetos, engenheiros, mestres de obra, membros? Como que é o senhor pegar e liderar isso e chegando no final com sucesso? Olha, primeiro é uma satisfação poder responder essa pergunta. O problema não é só pensar no sentido de construção, no sentido de liderar uma construção dessa. A maior dificuldade é lembrar que em torno dessa construção existe uma infinidade de coisas que foram envolvidas, inclusive até minha faculdade no início dessa construção, que eu estava fazendo faculdade ao mesmo tempo. Então era faculdade, construção, pastorear a igreja, agenda às vezes para viajar, atender o ministério, as administrações, as atribuições a nível de central. Então, analisando no sentido lato da coisa, é muito complicado. Agora, no sentido de igreja, é uma questão de pôr a mão na massa. Você começa, as necessidades vão aparecendo e as experiências vão chegando. Você sofre, todo aprendizado tem suas dores. E fácil não é. Eu te garanto que a gente, se fosse contar bem detalhado, a gente vê muitos pontos na história que são pontilhados de lágrimas, de choros, de orações, e muitas vezes chorando escondido. Porque na hora da aflição, não é todo mundo que chora com você, né? Na hora você tem coisas que você não tem jeito de compartilhar com ninguém, você tem que sofrer sozinho. Não é fácil. É muito difícil expor. Mas eu sinto assim, em algum momento eu sinto assim, uma satisfação tão profunda e uma gratidão. Eu sinto muita gratidão a Deus. O que eu mais sinto na minha vida, ao ver o sonho realizado, é a gratidão. Eu não vejo mérito meu, mas eu vejo o mérito de um grupo que, de uma forma coesa, interativa, todos trabalharam. E eu espero que todos sintam como eu estou sentindo, gratidão. Porque não tem como você atribuir mérito a uma pessoa. Eu atribuo mérito a todos os homens que sonharam para construir essa igreja e a todos os obreiros que estão à minha volta. Então eu me sinto assim, uma gratidão, não só a Deus, mas a todos os que nos cercaram, toda essa igreja maravilhosa que contribuiu de uma forma magnífica para que isso chegasse lá. Então eu sinto assim, muita gratidão pelas pessoas e por Deus. Bom, eu diria para essas esposas de pastores que orem e apoiem, né, seus esposos, porque a gente sabe que não é fácil, né? A gente às vezes passar o dia todo fora de casa, tudo, mas depois de ver essa obra concluída, é maravilhoso. Saber que daí valeu a pena, sabe? Todo o esforço de ficar sem o esposo, né, sozinho em casa às vezes, mas ver essa obra realizada é uma grande honra. Eu acredito que todas as esposas de pastor deveriam também apoiar. É uma sensação de dever cumprido, né? Que graças a Deus passaram 5 anos e nós dois juntos, né? Porque às vezes eu não pude estar aqui com ele devido aos afazeres, né, da casa e dos filhos também, cuidando dos filhos, mas no momento que ele estava aqui, eu pude em casa orar por ele, às vezes preocupada também, né? Como ele falou antes sobre a perseguição dos vizinhos, me preocupava muito. Muitas vezes ele saía para cá e eu ficava em casa preocupada, mas eu pedia a Deus, né, que tirasse, né, que guardasse. E eu tenho certeza que o Senhor guardou e hoje nós estamos aí inaugurando esse belo templo, né, que tá, graças a Deus está cheio, né, lotado. E eu acredito que vai crescer muito mais, né? Se algum tempo a gente não tiver aqui mais, mas essa obra vai continuar. E aproveitando também, Gisele, quero agradecer as irmãs de coração, né? Que foi assim, uma coluna que nos ajudou, né? No começo foi a irmã Claudete, né? A mãe do Juninho, que deu todo o apoio, né? Para nós, orando, né? Orando aqui, e foi a coluna dessa igreja. Agora a irmã Lucineide, a irmã Olga. E eu quero agradecer, em nome de Jesus, todas as irmãs de oração, que eu sei que as orações dela têm sustentado essa obra. Bom, para finalizar, eu queria fazer uma pergunta para os dois. A gente estava comentando sobre a família. Agora eu queria que vocês me digam qual que é a importância da família para vocês nesse processo de construção. Meu Deus, essa é uma pergunta que
teria muitos argumentos para falar sobre isso. É uma pergunta, um campo muito vasto. A importância da família. Bom, a esposa não dispensa comentário. Eu quero aproveitar um parênteses aqui para agradecer a Deus pela vida da Nova Nete, pela paciência, até pela forma da preocupação dela também. Às vezes ela via eu nervoso no telefone, negociando, comprando e tentando, lutando com um engenheiro, lutando com um mestre de obra, lutando com um pedreiro, e ela sempre vai com calma, tem a paciência, né? E às vezes com medo de eu perder a paciência e fazer alguma coisa que não pudesse sair da ética, né? E ela foi assim uma companheira conselheira, e eu não tenho palavras para agradecer o esforço dela, o apoio. E o que diria das meninas, né? Que como elas, de uma certa forma, não têm obrigação de carregar a minha carga de pastor, mas olhando para o lado espiritual, pelo lado cristão, sim, uma responsabilidade para manter construído aquilo que ao longo dos anos a gente construiu. E elas tiveram paciência. Muitas vezes elas não tiveram a minha companhia, às vezes para viajar, para sair, e muitas vezes elas não tinham carro para conduzir elas para a igreja, eu tinha que mandar outras pessoas buscá-las porque eu estava envolvido. Então o ministério é uma coisa assim que ele suga muita gente, no sentido lato, no sentido geral da coisa. Ela é um exaurimento total de forças, de tudo aquilo que você tem dentro de você. Então só Deus pode recompensar a Silmara, a Sandra Mara, o Gesiel, que garotão assim, cheio de carência do pai, né? Que é um pai para tudo, que quer sair de carro, quer isso, quer aquilo, né? Até às vezes a gente chegar assim e ele reclamar, ô pai, mas lá o dia inteiro assim, né? Tá louco, né? É aquela coisa de garoto, né? Então eu deixo aqui minha palavra no sentido de família, uma gratidão, profunda gratidão também. Até porque ele sempre nos acompanhou, né? Desde criança, nenhum agora, deles, né? Já tem uma casada já e sempre esteve conosco, né? Nenhum deles me deixou. Todos na igreja, bonitinhos, servindo a Deus, o Gesiel tocando sempre, a Silmara cantando no vocal, ajudando no que pode sempre, a Sandra Mara sempre ativa na música, eu trabalhando com crianças, com adolescentes, e isso enobrece a honra de um pai, enobrece a honra de um pastor e traz vida espiritual para a gente. E lembrando também, né, Sérgio, agradecer a Deus pelo nosso genro, né? Também o Senhor, né, nos concedeu o genro também, que também trabalha na obra do Senhor também. Ajuda, né? No som. E enfim, a gente tem tudo a agradecer a Deus por toda essa conjuntura. Eu acho que tudo isso, o sucesso do sonho realizado, como o Almir perguntou, está toda essa conjuntura, porque se for uma família esfacelada, toda turbulenta, não tem condições de chegar a lugar nenhum. Todos os sonhos, para serem realizados, precisam de uma construção, de uma estabilidade, precisam de serem perseguidos, né? Diz um sábio filósofo, Sêneca disse isso, se você não tem um alvo, um objetivo, nenhum porto lhe será favorável. Então todos que remam no mar sem um porto, sem um objetivo, não chegam a lugar nenhum. E o sucesso de uma longa caminhada começa com os primeiros passos. Os primeiros passos é o início de um projeto. O desenvolvimento é o sucesso, é o progresso, mas o fim é o sucesso, né? E assim nós vamos